Por dentro da questão, Olá a todos os ouvintes. Nesse momento, nós iniciamos, o Por Dentro da Questão. Iremos tratar sobre as questões relativas a essa ofensiva do sionismo no Brasil e também contra, os tripulantes da flotilha que estava tentando levar ajuda humanitária no Oriente Médio. Então, nesse momento, estamos aqui com o Zé Maria, vamos pedir para ele se apresentar e contextualizar um pouquinho para vocês do conflito no Oriente Médio, tanto no lado da Palestina, quanto também ali no Líbano e no Irã. Obrigada, Zé, e bem-vindo. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de termos essa conversa. Sou Zé Maria, sou metalúrgico e sou presidente nacional do PSTU. Isso que está ocorrendo aqui no Brasil, o ataque que foi feito à flotilha, ele se insere num contexto em que permanece, ou seja, segue, se aprofunda no sentido, uma ofensiva, especialmente do imperialismo norte-americano, contra os países dominados, como é o caso do Brasil, e nesse caso especificamente uma ofensiva grande no Oriente Médio, que visa fundamentalmente assegurar os interesses que os monopólios norte-americanos têm naquela região, petróleo e gás. O ataque ao Irã e a ferocidade do ataque ao Irã tem a ver com isso, com a tentativa de estabelecer um controle pelos Estados Unidos do comércio naquela região, assim como ele fez com a Venezuela, sequestrou o presidente do país para impor um controle dos Estados Unidos sobre o que é feito com o petróleo venezuelano. Ele está tentando no Irã, ao mesmo tempo, com essa ofensiva, ele tenta barrar a entrada da influência chinesa naquela região. Israel desde há muito tempo, desde 1948, quando foi constituído como Estado, na verdade, uma cabeça de ponte, como dizem os militares, dos Estados Unidos naquela região. O Israel ele está ali para projetar poder dos Estados Unidos e ajudar no estabelecimento desse controle. O genocídio, o massacre que o Estado de Israel faz contra o povo palestino, agora os ataques à população que vive no sul do Líbano, tem o mesmo objetivo, ou seja, estabelecer uma ordem na região, uma ordem política, social e econômica que obedeça, em primeiro lugar, aos interesses norte-americanos. O sentido dessa guerra, que nesse momento, ou seja, ela vive um cessar-fogo meio atípico, porque segue os ataques de Israel no sul do Líbano, segue os ataques de Israel à faixa de Gaza, os Estados Unidos seguem cerceando a liberdade do povo iraniano no Estreito de Hormuz. Então é um cessar-fogo atípico de uma guerra que na verdade segue, e essa guerra tem esse objetivo. Então qual é o problema como é que isso se relaciona com essa ofensiva do sionismo no mundo todo? É que o que é feito naquela região é uma coisa indefensável. Há uma guerra de limpeza étnica levada por Israel e Estados Unidos, porque é os Estados Unidos que arma o Estado de Israel, contra o povo palestino. Isso é indefensável nos dias de hoje, está sendo transmitido pela TV para todo mundo, e o único argumento, o último recurso desesperado dos sionistas, daqueles que defendem o Estado de Israel, é acusar de racistas aqueles que criticam o Estado de Israel ou criticam o sionismo, equiparando o que seria o Estado de Israel, que é uma instituição política, com o povo judeu, que é uma coisa completamente diferente, e sionismo com judaísmo. Ou seja, judaísmo é a expressão do povo judeu. Sionismo é um movimento político organizado em torno a uma ideologia racista e colonialista, que é a base de constituição do Estado de Israel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem centenas de organizações de judeus pelo mundo que condena o sionismo, que condena o colonialismo e o racismo que caracteriza a atuação do Estado de Israel naquela região. Então, a luta que se tem que travar naquele contexto que nós temos ali é uma luta contra o Estado de Israel, contra o sionismo. Isso não tem nada a ver com o povo judeu. Pelo contrário, uma parte importante do povo judeu pelo mundo também repudia aquilo que está acontecendo ali. Mas essa ofensiva do sionismo tem a ver com isso, com a necessidade de defender uma situação que é indefensável, absolutamente indefensável. Importantíssimo, Zé, você trazer que essas posições de crítica ao Estado de Israel e crítica ao sionismo não tem a ver com o ataque ao povo judeu, são coisas completamente diferentes, né? Essa caracterização é muito importante. Então, fala pra gente, na sua avaliação, essa condenação, ela abre um precedente de criminalização da solidariedade, perdão, falar de novo que bolei aqui. Essa condenação, você avalia que abre um precedente de criminalização da solidariedade ao povo palestino
e das críticas ao Estado de Israel, que riscos você avalia que isso traz para partidos, sindicatos, movimentos sociais, professores e professoras, estudantes e comunicadores? Olha, o precedente é muito grave, bastante grave, e ele se baseia numa falácia, numa equiparação de coisas que não são equiparáveis. A sentença ela se baseia na equiparação entre antisionismo e antissemitismo, que, como eu disse, são coisas completamente distintas. Os semitas são povos de um determinado ramo linguístico que povoam aquela região há séculos e séculos. E veja, desses povos fazem parte os hebreus, né, os antepassados dos judeus atualmente, fazem parte várias etnias árabes e fazem parte os próprios palestinos, eles também são semitas. Então, antissemitismo, que seria uma postura contra esses povos, é racismo, sim, isso é preciso ser repudiado. Agora, antisionismo é uma outra coisa, é a luta contra um movimento político organizado em torno a uma ideologia que é racista e colonialista, como eu expliquei antes. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Agora, se isso, digamos assim, se consolida, se estabelece como entendimento da justiça brasileira, qualquer um que criticar Israel e o genocídio que Israel pratica contra o povo palestino no nosso país pode ser preso. E, nesse sentido, é grave o projeto de lei da Tabata Amaral, que ela apresentou ao Congresso Nacional, porque esse projeto de lei é uma coisa feita sob encomenda das entidades sionistas que existem aqui no Brasil, que faz justamente essa equiparação. Ou seja, coloca na lei que a crítica ao sionismo é racismo contra os judeus. Da mesma forma que isso foi colocado na lei nos Estados Unidos e da mesma forma que isso foi colocado na lei em Israel. Então, veja, isso inclusive é contraditório com toda a tradição do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, mesmo na ditadura militar, considerava o sionismo uma ideologia racista e colonialista e rejeitava o sionismo. O Estado brasileiro sempre reconheceu o governo palestino, nunca apoiou esse genocídio que foi feito, que é praticado já há quase 70 anos em Israel. Então, desde esse ponto de vista, iniciativas como essa sentença do juiz da Quarta Vara Federal de São Paulo, o PL da Tabata Amaral, um evento que foi organizado pela Clara Ante, que é assessora do Lula, dentro do Palácio do Planalto, com 8 ministérios para promover o sionismo, é parte de uma ofensiva, né, desse movimento para tentar calar as vozes que são críticas ao que eles fazem naquela região e que apoiam a luta do povo palestino. A interceptação em águas internacionais e o sequestro dos tripulantes das embarcações que levavam solidariedade ao povo na faixa de Gaza é outra expressão disso. Parte importante dos que foram sequestrados foram liberados na Grécia, depois foram para a Turquia, estão voltando para o Brasil. Agora, o Tiago Ávila e o Saif, o Tiago Ávila é brasileiro, o Saif é um palestino que vive na Espanha, foram levados a Israel. Ou seja, sabe Deus ao que essas pessoas vão ser submetidas lá. Então, é preciso que a gente enfrente de conjunto essa ofensiva, né, numa campanha democrática, que faça valer o direito de expressão, que preserve o direito do povo brasileiro de criticar um verdadeiro genocídio que acontece no Oriente Médio neste momento e que rechace essa tentativa do movimento sionista de calar as vozes que apoiam a luta do povo palestino no nosso país. Isso implica a luta pela revogação da minha sentença, mas implica também a luta para rejeitar o PL da Tabata Amaral, para libertar o Tiago e o Saif, que foram levados para Israel, ou seja, para barrar essas tentativas de impor, digamos assim, essa opinião pública de Israel sobre o conjunto do planeta. Zé, você falou sobre o projeto da Tabata Amaral, né? Esse projeto ele também lista como exemplo de antissemitismo, e aí para trazer um trecho específico, fala de efetuar comparações entre as políticas israelenses e as dos nazistas. Como que você considera esse tipo de formulação, assim? Esse tipo de formulação ele não limita uma análise histórica e política sobre os crimes de Estado, crimes de natureza de limpeza étnica, genocídio e regimes de segregação? Então, assim, esse tipo de comparação, além de ser uma limitação histórica, também não acaba por favorecer esse tipo de concepção e perspectiva genocida, pensando, inclusive, na resistência do povo palestino? Esse tipo de afirmação ou de regra que quer impor o projeto da Tabata, a pedido do sionismo, é mais uma expressão de que sionismo não tem nada a ver com o povo judeu. Veja, o que Hitler e o regime nazista, o Estado nazista da Alemanha fez com os judeus é uma barbaridade histórica. E é a mesma barbaridade que está sendo feita pelo Estado de Israel agora contra os palestinos. Agora veja, criticar o nazismo não tem nada a ver com criticar o povo alemão.
O que tem a ver o combate ao nazismo com o combate ao povo alemão? A mesma coisa o combate ao regime colonialista e racista do Estado de Israel e o povo judeu. São coisas completamente distintas. E veja, por que isso é importante? Nós temos outro exemplo histórico de Estado de apartheid, colonialista e racista, que praticamente toda a humanidade lutou para terminar com ele e terminou, que é o Estado de apartheid da África do Sul, né, que segregava o povo negro que vivia naquele país, e a luta para acabar com o estado de apartheid não era uma luta para matar os brancos ou para jogar os brancos no mar, era uma luta para que os brancos e negros pudessem conviver de igual para igual no Estado democrático, como ocorre hoje. Então, a luta para acabar com o Estado de Israel é a luta para acabar com o genocídio que aquele Estado pratica contra o povo palestino, por um lado, para permitir a volta às suas terras daquelas pessoas que foram expulsas e para que possa florescer uma Palestina laica, democrática, não racista, onde possam conviver de igual para igual os palestinos, os judeus que queiram viver em paz e as outras etnias que vivem naquela região. Se trata disso a defesa que nós fazemos. Então, proibir a comparação com o processo como que houve na Alemanha significaria a mesma coisa que dizer que quando se critica o nazismo, nós estamos criticando o povo alemão. E não estamos criticando o povo alemão, estamos criticando um determinado regime que impôs uma barbaridade histórica contra uma população, no caso, uma etnia, no caso, que era o povo judeu. Zé, já pegando também esse gancho, né? Você fala do projeto ser uma encomenda dos sionistas. E aí eu venho com uma outra pergunta. E aí o que a gente pode dizer da nossa justiça quando ela defere uma sentença favorável a uma tese, inclusive que não tem nem preceitos de fato legais que baseiam, porque o próprio projeto ainda está em tramitação no Congresso, né? Não temos uma legislação hoje que tem esse entendimento de que sionismo e antissemitismo são a mesma coisa, né? Antisionismo e antissemitismo são a mesma coisa. Então, o que dizer? A gente, né, dessa postura do juiz que expede essa sentença contra você. Olha, eu não conheço o juiz ao ponto de poder fazer um juiz de valor, porque ele fez isso. Agora, o que ele fez foi deixar de lado a legislação brasileira, deixar de lado os aspectos históricos e políticos envolvidos naquilo ali e resolveu proteger o genocídio e rejeitar a proteção ao meu direito de expressar minha opinião, uma crítica ao genocídio que ocorre hoje na Palestina. A decisão do juiz não tem nenhum fundamento, nem histórico, e veja, houve uma audiência de instrução do processo, na qual eu pude fazer o meu depoimento e testemunhas também. E o juiz recebeu uma aula histórica de um professor da USP, do Breno Altman, do Henrique Carneiro, né, e o Breno Altman, sobre a origem do termo antissemitismo, do que é sionismo, do que é o povo semita, da diferença de uma coisa para outra. Ele não tem por que dizer que não aprendeu. Vamos partindo do pressuposto que ele já não soubesse. Mas, do ponto de vista histórico e político, ele não tem nenhuma base para tomar a decisão que tomou. E do ponto de vista legal, menos ainda. Ou seja, eu insisto, o Brasil, a tradição do Estado brasileiro é oposta. A legislação do país não dá guarida à decisão que ele tomou. Então, ele tomou uma decisão de atender o pedido dos sionistas. Por que ele fez isso? Eu não posso afirmar. Agora, foi o que ele fez. E eu espero que os tribunais superiores possam reverter essa barbaridade, porque não tem nenhum fundamento legal. E é muito importante a luta para impedir a aprovação do PL da Tabata Amaral, porque o PL da Tabata Amaral, aí sim, quer legalizar coisas desse tipo, que é aprovar uma lei que, de fato, discrimina e impede as pessoas de expressar suas opiniões. É uma lei feita para proteger o genocídio que ocorre hoje na Palestina. É uma vergonha completa que essa deputada, uma deputada eleita pelo povo brasileiro, apresente um projeto desse no Congresso Nacional. Zé, a gente, né, agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de explicar para os nossos ouvintes sobre essas questões. Sabemos que não são simples e muitas vezes a grande imprensa ela não tem interesse em desdobrar sobre essas questões, ela tem interesse em atender também as demandas do sionismo, né? Então, a gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade, deixamos aqui registrado, né, toda a nossa solidariedade e que estaremos aí juntos nessa luta para reverter essa sentença e para que o projeto da Tabata Amaral não seja aprovado. E fica aí o espaço, caso você queira complementar mais alguma coisa. Então, Carol, Thalita, eu agradeço vocês, agradeço os ouvintes que estão nos acompanhando e vamos à luta para a gente reverter essa situação.
e para levantar bem altas as bandeiras da luta do povo palestino e do fim do Estado racista e colonialista de Israel para acabar com o genocídio que ele pratica naquela região neste momento. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Zé. A gente agradece. É muito importante que os nossos ouvintes entendam a diferença entre a resistência de um povo que luta pelo seu território, pelo direito à sua história, né, à sua sobrevivência, e a diferença disso a um Estado sionista, racista e que comete hoje genocídio e um holocausto, né, um processo de apagamento da história de um povo. É isso que o Estado de Israel faz hoje. Muito obrigada. Tchau. Tchau. As flotilhas são uma tática de luta que surgiu porque Israel impôs um cerco, um bloqueio a Gaza, cortando seu contato com o mundo, por ar, por terra e por mar. E desde então se fez necessário tentar criar um corredor humanitário, uma via de acesso de Gaza à Palestina com o mundo. Essa não é a primeira flotilha, já tiveram outras, todas elas interceptadas, bombardeadas, perseguidas por Israel. E mais uma vez foi isso que nós vimos. O que foi inédito nessa vez é que, em geral, eles interceptam as embarcações a 150 milhas náuticas da Palestina. E dessa vez foi muito distante, ali na região do Mar Mediterrâneo, entre a Grécia e a Itália. O sequestro foi bastante truculento e violento. Eles sequestraram 21 embarcações e uma embarcação foi quebrada. Cortaram a internet, o contato das pessoas da embarcação com o restante da flotilha e deixaram 7 pessoas dentro do barco. Então, 22 barcos, né, interceptados. Foram 181 pessoas presas num navio montado para funcionar como um campo de concentração em águas internacionais, no meio do mar. Era um espaço retangular com 3 containers, desses containers que fazem transporte de carga pelo oceano, arame farpado ao redor, luzes muito fortes, todas no rosto das pessoas para que a gente não pudesse enxergar a movimentação dos soldados israelenses que circulavam por cima do espaço nos observando e também para nos cansar. Privação de água, de comida, de remédios, privação de sono. Eles não nos deixavam dormir por longos períodos ininterruptos e nos acordavam batendo, chamando, soando alarmes. E violência. Socaram, espancaram, deram tiros de bala de borracha. Tem relatos de violência sexual na hora da revista, mandam pessoas se despir, tocam nas genitálias das pessoas, indistintamente, e levaram 5 pessoas para o confinamento solitário, por motivo nenhum. A não ser por Saif Albuquerque, que foi levado para o confinamento solitário. Ele é um dos principais organizadores e líderes da flotilha, é um palestino e é uma das pessoas que segue ainda presa. No cárcere, em alto mar, 61 pessoas iniciaram greve de fome. Nós ficamos cerca de 48 horas presos. Depois disso, 40 pessoas foram levadas ao hospital, algumas delas com ferimentos muito graves. E fomos entregues na ilha de Creta, na Grécia. E ficamos sabendo depois da cumplicidade do governo grego, que enquanto Israel nos sequestrava, possuía 3 embarcações no mar monitorando o sequestro. Então, de lá, eu e outros cidadãos que não são da União Europeia fomos para a Turquia, por entender que a nossa... de estar ali na Grécia poderia significar um risco, sabendo do papel que cumpriu o governo, e então retornamos ao Brasil. Ainda tem 2 pessoas presas. Uma delas é o Saif Albuquerque e outra é o Thiago Ávila, brasileiro, residente de Brasília, que nós conhecemos. É o principal organizador da flotilha e, sem sombra de dúvidas, Israel sequestra e mantém reféns ainda Thiago e Saif para mandar um recado para a organização de conjunto e na tentativa de punir as suas lideranças, suas principais figuras, para desmontar o movimento, amedrontar os participantes. Ontem nós tivemos a prorrogação da pena de Thiago e Saif, que foram condenados pelos tribunais de Israel por um crime que não cometeram. O crime é terrorismo,
Mas, na verdade, o intuito da flotilha era levar ajuda humanitária, estabelecer um corredor humanitário de Gaza com o mundo. As nossas embarcações todas tinham comida, mochilas com materiais escolares, materiais esses elaborados e entregues por crianças de escolas do Estado espanhol, kits médicos, enfim, fórmula para bebês. Era isso que as embarcações da flotilha continham. Terrorista mesmo é o Estado genocida que promove uma limpeza étnica há 78 anos em Israel. Esse foi o motivo que nos levou a navegar, porque essa situação segue ocorrendo diante do silêncio e da cumplicidade de todos os governos do mundo. E se os governos falham, nós navegamos. Esse era o lema da flotilha. Ontem a mãe do Tiago Ávila faleceu, uma notícia muito triste. E enquanto isso ele está sendo torturado nas masmorras israelenses. E por agora os próximos passos da luta são: em várias cidades do país tem manifestações e atividades políticas marcadas. Hoje ocorre uma em Brasília, eu estou indo para lá para participar disso. Amanhã nós temos uma em São Paulo. Os coletivos palestinos, frentes palestinas, partidos, movimentos, sindicatos têm se mobilizado ao redor do país para fazer atividades. É importante participar e seguir com os olhos atentos e acompanhando o desenrolar para que a gente consiga libertar o Tiago e o Saif antes do dia 10, que é para quando foi prorrogada a pena deles, e também acompanhando a flotilha, porque a flotilha segue. Eles interceptaram 22 embarcações, restaram 33. Na Grécia se somaram outras, na Turquia vão se somar mais ainda, e a flotilha segue agora com muito mais risco, numa situação muito mais delicada, mas a gente está levando adiante essa missão, porque romper o cerco humanitário a Gaza é uma tarefa imprescindível e necessária. Olá, companheiros, aqui é a Bia Moreira, do Movimento dos Atingidos por Barragens e do Movimento Internacional dos Afetados por Represa, representando ambos os movimentos na Global Summit Flotilla. A Global Summit Flotilla é uma iniciativa da sociedade civil organizada, não violenta, pacífica, com o objetivo de construir um corredor humanitário rumo a Gaza. A nossa missão partiu de Barcelona no último dia 14 de abril, e lá naquela época nós tínhamos 32 barcos, e à medida em que fomos nos aproximando de outros portos, especialmente a de Sicília, se somaram mais 22 embarcações. Foram as 50 embarcações, essa soma de embarcações de diversas nacionalidades que foram interceptadas no último dia 30 de abril em águas internacionais, enquanto a gente navegava entre a Itália e a Grécia. A interceptação ela foi completamente premeditada, ela foi um plano das forças de ocupação israelense para minar o processo da construção da flotilha, porque especialmente visava a abdução de coordenadores e pessoas-chave na construção e na mobilização desse processo. Foram mais de 170 pessoas abduzidas e sequestradas em águas internacionais, dentre elas Tiago e Saif. Tiago e Saif são duas pessoas que estão sendo mantidas em custódia nesse exato momento na Palestina ocupada, e não existem provas cabíveis para que seja mantida a sua prisão. Tiago e Saif não são heróis nem mártires, eles são, assim como nós e cada uma das pessoas que se somam a essa flotila, testemunhas da capacidade do Estado genocida de Israel de impor seu domínio onde quer que seja. Não só na Palestina ocupada, mas também em qualquer outro lugar do mundo. Já não existe mais zona laranja, é aquela zona em que nós premeditávamos onde aconteceria a maior parte dos ataques. Agora, qualquer área do Mediterrâneo, do Pacífico, onde quer que seja, estão sujeitas à ação violenta do Estado genocida de Israel, porque já não existe constrangimento internacional para que atos como esse sejam proibidos. Nesse momento, nós nos preparamos para partir mais uma vez, vamos navegar mais uma vez em águas internacionais. Nós deixamos Hierápetra na Grécia amanhã e nosso objetivo é chegar na Turquia. Keep recording, I'm just recollecting myself. Nesse momento, o que mais precisamos é manter a mobilização ativa. Não só porque Tiago e Saif precisam do nosso apoio incondicional, mas porque o que eles vivem, o que eles testemunham não é nem 1% do que viveu cada um e cada uma dos nossos irmãos e irmãs palestinas. Já são mais de 9.000 palestinos mantidos em custódia, estão sob
o jugo colonial e opressor do Estado genocida de Israel, e que vivem todo tipo de tortura e violência física e intimidação. E nós somos testemunhas desse 1% que são capazes de fazer em águas internacionais e com cidadãos e cidadãs de diversas nacionalidades. Nesse momento, precisamos manter ativo a nossa mobilização. Todos os olhos precisam estar em Gaza nesse momento. Todos os olhos precisam estar no povo palestino que sofre o genocídio e a limpeza étnica há mais de 70 anos. Nós nos manteremos ativos, o nosso objetivo permanece o mesmo. Nós vamos construir o corredor humanitário rumo a Gaza. E okay, let's stop there. I'm gonna watch it.